A coroa simboliza as virtudes mais elevadas, é a forma simbólica tradicional utilizada por monarcas, integrantes da nobreza, santos e deuses. A coroa também é um dos símbolos da rainha da nossa maior festa, a Festa da Uva. As coroas da rainha e princesas da Festa da Uva de 2022 foram confeccionadas pela Maxi Acessórios e criadas pelo artista plástico Valdir dos Santos, com auxílio da design de joias Verônica Marquet. Valdir tem uma ligação especial com a festa. Olha, a minha relação com a Festa da Uva é uma relação de amor e ódio, sabe? Como toda relação. Porque tem momentos que a gente tem grande euforia, grande alegria, grande prazer, grande satisfação, e tem momentos que a gente fica triste, que a gente fica decepcionado, mas isso faz parte de qualquer relação. Mas eu me lembro que, por exemplo, quando foi feita a transmissão a cores no Brasil, a primeira, foi numa Festa da Uva. E eu estava num clube chamado Clube Universal, que era um clube que colecionava bandeiras. E acho que tinha umas 70, 80 bandeiras, e eu desfilei com uma bandeira, se não me engano, bandeira da Austrália. E eu me lembro do Blota Júnior, na esquina da Manha Bosco, fazendo entrevista com as pessoas. Então, eu era garotão ainda. Depois eu comecei a trabalhar na confecção dos carros, que eu me dava muito bem com o Henrique Gazana, que era filho do Darwin Gazana, e a gente, gurizada, todo mundo ia lá ajudar eles. E aí eu conheci o seu Isaac Menegotto, que foi o grande criador dos carros, confeccionista dos carros alegóricos da Festa da Uva ao longo da história. E daí entrou no meu sangue e não saiu mais, né? Qual foi a inspiração dele para criar as coroas para o trio que vai nos representar em 2022? Eu fui jurado do concurso de coroas da Festa da Uva muitos anos. E vi muitas coroas, muitas ideias, coisa e tal. Mas eu sempre tive um conceito de que a rainha da Festa da Uva, ela tem que ser uma figura que se destaca no grupo, sempre. Uma das formas de destacá-la é a coroa. E a coroa só tem que reverenciar a rainha da festa, que é a própria uva. A rainha simboliza as uvas todas, o conjunto todo, a beleza, a história, a tradição, a paixão, né, as dificuldades, o trabalho, tudo. A rainha é uma síntese de tudo. Mas ela está centrada no quê? No conceito de que a uva é o motivo principal, é o eixo giratório disso tudo. E aí, eu acho que a coroa sempre tem que ter como destaque a própria uva. E aí comecei a pensar. Quando as gurias me falaram, da Sandra e a Beth me falaram sobre a coroa, eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu poderia destacar? O cacho de uva. Não tem outra coisa a não ser trabalhar com cacho de uva, com folhas de parreiras e com gavinhas, que são aquelas molinhas que tem no parreiral. Muito bem. Aí eu pensei, vamos fazer uma coroa com cachos de uva, porém com grãos de diversos tamanhos. Isso é a diferença da coroa. Ela tem grãos de tamanhos diferenciados. Não são todos iguais, como se fosse uma composição de mesa de bilhar, assim, entendeu? Todos os grãos iguais. Nenhum cacho de uva são todos os grãos iguais. Tem grãos de tamanhos diferentes. E eu pensei nisso. E aí jogando, que dá profundidade, jogando com os maiores, com os menores, coisa e tal, ficou totalmente diferente os cachos de uvas. Então a rainha, tendo cacho de uva, coloquei 3 cachos de uvas na rainha e coloquei um cacho de uva em cada uma das princesas, grandes, do mesmo tamanho, coisa e tal, para representar exatamente isso, esse lirismo, até essa poesia que o próprio cacho da uva, quando a gente olha ele com paixão, olha ele com deleite, ele nos propicia esse prazer de ter, de ver, de sentir, e que ao mesmo tempo é uma coisa tão linda um cacho de uva tão bem representado, é tão lindo que não precisa nada mais. A rainha da Festa da Uva, ela está
ornada de uva. E a expectativa para o próximo trio de soberanas? Eu espero que nós tenhamos como sempre, graças a Deus, eu estive olhando o grupo das gurias, gente, pobre júri, porque nunca eu acho que teve um grupo tão parelho. Tão parelho, são mulheres muito bonitas, não sei como está a preparação, mas suponho que, como tradicionalmente a festa faz, prepara muito bem as candidatas, eu acho que estão bem preparadas e prontas para assumir esse encargo. E diante da situação que nós estamos vivendo no mundo inteiro, vai ser uma festa difícil, porque a gente vai ter que se adaptar às normas, aos protocolos, e a relação com o público vai ser uma relação de olhar, não de tocar, mas de olhar. Então o olhar da rainha da festa da uva tem que ser extremamente expressivo, extremamente profundo, extremamente acolhedor, tem que falar, tem que ser um poema inteiro, um simples olhar da rainha da festa da uva. E é claro que o artista plástico Valdir dos Santos não poderia encerrar esta entrevista sem falar sobre o atual trio de soberanas, Maiara, Milena e Viviane. Pois é, essas gurias, as três, assim, fizeram o papel delas sempre simpáticas, sorridentes, com esse entrave que foi a pandemia no meio, né? Mas cumpriram também uma outra coisa, a tradição de mulheres bonitas. Elas fizeram o papel, elas são bonitas. Elas são bonitas e mais do que isso, se entregaram, né? Sempre há a entrega das rainhas, das soberanas. E isso parece uma linhagem, parece uma coisa que é da história, do sangue, é do clima, do contexto, que as nossas rainhas, elas têm essa afabilidade, essa afetuosidade expressa no olhar, nos gestos, nas atitudes e na elegância também, porque nós só tivemos rainhas elegantes, todas são elegantes. Sempre foram e continuam sendo, porque independente da idade, da época que foram rainhas, elas marcam época, elas são ícones